Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Esse é o 11º vídeo da nossa série de desenvolvimento aqui do jogo do Mario. No vídeo anterior nós finalizamos aqui a nossa primeira tela do jogo, né, que é a tela de login, que ela fica dentro do nosso modal. No vídeo anterior, só antes da gente começar o desenvolvimento aqui da próxima tela, teve duas coisas que depois eu vi que ficaram faltando finalizar. Ainda aqui dentro dessa telinha de login, ó, o nosso botão aqui, ele não pode já começar com a opção aqui de poder clicar nele, né? Ele tem que ficar meio, digamos assim, inacessível. Lembra-se, eu falei no vídeo anterior, né, que a gente vai fazer um scriptzinho no JavaScript que o jogo ele só permitiria habilitar o botão se o jogador digitasse pelo menos 3 caracteres aqui no campo. Só que aí para isso esse botão aqui ele já tem que começar desativado, né? Então isso é bem simplesinho, é só vir aqui no botão, ó, e a gente adicionar aqui a propriedade que é a Disable, tá? Que aí ele já começa com esse atributo, né? Na verdade não é uma propriedade, é um atributo, ele já começa com ele, lembrando que a gente fez essa estilização, ela tá aqui, ó, dentro do nosso BTN modal, ele já inicia com esse padrão aqui de cor e sem a opção aqui do, por exemplo, o cursor pointer, ele não dá a impressão, né, de que é clicável. Na verdade, ele continua sendo clicável, mas o fato dele ficar aqui com essa cor meio opaca e não aparecer aquela mãozinha, né, da setinha do mouse, ele meio que dá a entender que não ficaria clicável, além de que lá no JavaScript a gente não vai deixar isso acessível, né? Vai ficar isso aqui oculto. Mas aí para isso ele tem que começar com esse atributo aqui já de início. E aí o JavaScript depois é que vai arrancar esse atributo daqui mediante ao jogador digitar aqui pelo menos 3 caracteres, ok? Então isso aqui ficou de fora no último. Eu queria só pontuar isso aqui com vocês vendo o vídeo. E outra coisa é com relação aqui ao tamanho do modal. Na hora que eu estava desenvolvendo, por questão de teste, eu defini aqui o tamanho do height, né? Ficou com 500 pixels e na verdade ele não pode ficar aqui com esse... Quer dizer, poderia, não interfere em nada, mas é uma questão aí só de opção. Eu vou arrancar essa propriedade daqui porque eu quero que ele tenha o tamanho que for próprio do seu conteúdo, né? Agora, aqui também já é uma coisa que está fora lá do meu projeto principal. Uma coisa que a gente também pode fazer aqui é porque imagine assim, ó, esse tamanho desse modal aqui agora, ele está respeitando o conteúdo que tem nele. Certo? Então, deixa eu ver aqui o tamanho que ele está ficando. O tamanho desse modal está sendo 503. Ele tem 450 por 503. Então aqui, ó, eu poderia fazer da seguinte forma. Imagine que o próximo modal ele tenha um conteúdo muito pequeno. Então ele vai ficar um pouco menor do que isso. Aí tem um outro que já tem um conteúdo muito grande, ele vai ficar muito maior do que isso. Então aqui eu poderia definir essa propriedade dessa forma, já forçando, né? Eu quero que ele só tenha 500 pixels de tamanho, ou eu posso deixá-lo livre, e aí digamos, o que é mais interessante para mim? Eu quero que ele tenha um tamanho mínimo ou um tamanho máximo. E aí vamos supor que eu faça a opção pelo tamanho mínimo. Então aí eu coloco aqui, antes do height, né, eu coloco o min. Ou seja, eu estou dizendo para ele, ó, que esse modal ele tem que ter no mínimo 500 pixels. Ele pode até ter mais, mas nunca menos. Então se o conteúdo dele for muito pequeno, ele vai manter pelo menos um tamanho mínimo de altura. E também poderia fazer de uma outra forma. Por exemplo, eu quero que ele tenha o mínimo de, sei lá, 400 pixels e quero que ele tenha o máximo de 500, porque aí eu limito as duas possibilidades, ou seja, ele nunca vai ter menos do que 400 e ele nunca vai ter mais do que 500, e ele vai acabar sempre ficando com o tamanho do conteúdo
desde que não extrapole essas duas propriedades que nós forçamos aqui. Então isso aqui também, né, fica aí a seu critério de qual seria a melhor forma a fazer. Eu vou deixar essa aqui porque eu achei que fez sentido. Então eu nunca vou ter ele menor do que 400 e nunca vou tê-lo maior do que 500. Até mesmo no ranking lá, que ele, voltando aqui para o nosso layout, ó, o ranking aqui ele vai ter uma lista, né? Então às vezes essa lista aqui pode ser muito grande. Digamos que muitas pessoas estão jogando, mas aí a gente vai colocar uma barra de rolagem. Então a gente força o tamanho dele e aqui dentro a gente põe uma barra de rolagem para que ele nunca ultrapasse o tamanho que foi pré-definido. Então eu queria ter feito essas duas mudanças aí com você, com relação à tela de login, com você acompanhando. E também vamos precisar fazer aqui o que eu comentei até no vídeo passado, acho que quando eu acelerei o vídeo, vocês me viram colocando esse bonequinho aqui do lado, né? Porque nas outras telas aqui também, no meu projeto original, ele tem, e acabou ficando de fora. Então também vou fazer isso aqui com vocês vendo, para que não gere dúvida aí para quem estiver acompanhando o projeto, né? Ver o meu de um jeito e o seu de outro. Essas imagens eu peguei na internet, tá? É só digitar. Deixa eu ver aqui, ó. Se a gente vier aqui colocar Mario PNG. Olha lá, aparece vários formatinhos do Mario aqui, tá vendo? Tem várias opções do Mario. Então, foi desse jeito, eu não lembro agora no dia que eu pesquisei, mas foi mais ou menos isso aí que eu fiz. E aí eu escolhi alguns bonequinhos aqui que eu achei que ficaram interessantes e acrescentei no meu layout. Então um deles aqui, por exemplo, na tela de Game Over, eu vou vir aqui, lembrando que eu estou com o Adobe XD, né, aqui aberto. Quem está acompanhando aí desde o início me viu falar aqui a respeito desse programa. A gente usa ele para fazer o desenho das nossas telas. Então eu vou vir aqui, ó, em editar, aliás, arquivo, importar. Eu já tenho essas imagenzinhas salvas aqui na minha pasta de downloads, que eu baixei ela da internet. Então, por exemplo, como a gente está falando ali de uma tela de Game Over, eu tentei procurar lá um Mario triste. Então aqui, ó, eu peguei esse bonequinho aqui do Mario, vou colocá-lo aqui num tamanho que eu considero que fique bom para o layout. E em todos eles eu estou mantendo esse padrão de deixar eles meio fora da tela, só para a gente não ficar como se tivesse com um quadro limitado, né? Então ele se expande além do quadro que está pré-definido aqui. Aqui também mesma coisa, a gente tem um quadro que está pré-definido, só que essas imagens elas extrapolam, elas fogem um pouco. Então, por uma questão de estética, eu considero que fica bem melhor. E aqui também entra uma questão de coerência, né? A gente está falando de uma tela que perdeu, não faria sentido colocar aqui um bonequinho do Mario feliz, concordam? Então, por isso aqui a escolha de um bonequinho triste, né? Com a expressão de tristeza, de quem acabou de perder uma partida. Então, tudo isso aí, lembrando, nosso objetivo aqui é o compartilhamento completo de conteúdo. Não só a parte de HTML, não só a parte de CSS e JavaScript, mas também a parte de UX, de layout, de imagens que façam coerência com o que nós estamos trabalhando. Então aqui eu já estou com a imagem tratada, sem o fundo, né? Ela está totalmente recortada. Você pode de repente conseguir pegar essa imagem aí já nesse formato na internet, ou se não, você utiliza aí um programa de edição de imagem para você poder tirar o fundo. E aqui na nossa tela de ranking, aqui também a mesma coisa. Eu venho aqui em arquivo, importar. Nesse caso aqui eu tenho duas imagens para essa parte do projeto. Uma delas é essa aqui, que eu achei também que ficou bem legal. Né? Aqui a gente já está falando de uma tela de ranking, onde está mostrando a pontuação das pessoas, né? Como se fosse assim, um quadro de medalhas, de vitórias. Então aqui já faz sentido imagens relacionadas a coisas alegres, né? A parte literalmente vitoriosa. Então a gente tem um Mariozinho aqui fazendo um gesto que ficou muito conhecido aí na época acho que é um esportista, não me recordo bem agora. E aqui um outro Mario aqui também sorridente, apontando um dedo. Então assim, imagens coerentes com o que nós estamos tentando trabalhar. Então beleza, tá aqui também. A gente ajusta ela aqui ao tamanho desejável. Acho que essa daqui ficou um pouquinho grande, também podemos diminuir um pouquinho mais.
E pronto, esse aí é o nosso layout. Então, fiz questão de fazer essas alterações aqui com vocês presentes, para que vocês pudessem, né, acompanhar o projeto literalmente completo, sem nenhuma edição ou corte. Agora aqui, com a minha imagem já no tamanho que eu quero, basta eu, perdão, selecioná-la aqui, clico com o botão direito, exportar a seleção, vou salvar essa imagem, vou deixar ela com esse nome mesmo, Mario 4, vou lá dentro da minha pasta, na qual está o meu projeto, né, jogo Mario, IMG, eu acho que eu já tenho aqui, ó, Mario, tem o Mario 3, que foi o que eu fiz aí para a tela de login, vou deixar ali Mario 4 mesmo, não tem problema. O importante é que as letras estejam todas em minúsculas, né, sem nenhuma acentuação e nem espaço. Aqui também mesma coisa, eu vou pegar esse Mariozinho aqui, vou exportar. Tá vendo? Aqui ele já vem com letra maiúscula, minúscula, tem número e tal, então aqui também eu só vou corrigir, vou botar Mario, vou pôr Mario 1, e nesse de cá, exportar a seleção, vou colocar Mario 2, que aí vai ficar Mario 1, 2, 3 e 4. Beleza. Então pronto, já salvei aqui meu layout e inclusive agora por falar nisso, vamos desenvolver essa tela aqui do Game Over. Então vamos só aqui no nosso Trello, só para a gente não se perder aqui no desenvolvimento. Então aqui tem criar uma tag principal que vai envolver todas as telas, isso nós já fizemos no vídeo anterior. Criar a tag login que vai iniciar o jogo, também já fizemos. Então essa parte aqui ficou pronta. Parcialmente, né, paralelamente com a estrutura HTML, eu já estou fazendo a estilização, porque era necessário mostrar a vocês não só o conteúdo HTML, mas como ele ficaria. Então eu vou trabalhar com esses dois cards simultaneamente, porque um está ligado ao outro. Mas aqui tem um comentário assim, muito importante também para quem está aprendendo. Quando você vai trabalhar em uma empresa e vai trabalhar aqui com o quadro do Trello, eles aconselham, né, que você pegue uma atividade por vez, nunca duas, três ou por aí vai. Você sempre trabalha com uma única atividade, finaliza ela, passa para o concluído e vai para a próxima. Só que existem atividades que uma depende da outra, como é aqui no caso, né? A estilização ela está ligada à estrutura HTML. Claro que eu poderia, né, fazer toda a estrutura HTML e depois de concluído iniciar toda a estilização do CSS. Mas como era necessário mostrar a vocês o desenvolvimento dessa primeira telinha aqui, eu acabei fazendo a estrutura só da tela de login e em seguida já a estilização. Então, para manter aí esse padrão, vamos fazer o mesmo aqui. A gente vai fazer a estrutura HTML e também o CSS só dessa tela de Game Over. Então aqui, como a estilização da tag principal já foi feita, então vou dar aqui concluído, e a estilização da tela de login. Então essas duas partes aqui nós fizemos no vídeo anterior. Agora vamos voltar aqui na estrutura HTML e vamos criar aqui, ó, criar a tag GameOver para quando o jogador perder a partida, beleza? Então vamos, aqui está a nossa tela, esse é o nosso molde, ela é uma tela bem simplesinha. Vamos aqui para o nosso HTML, eu vou tirar esse Active, opa, cancelar aqui, eu vou tirar esse Active aqui da minha tela de login, porque eu preciso da minha tela limpa para poder estar trabalhando. E aqui, ó, lembrando, essa section modal login, ela inicia aqui e termina aqui. Então a gente já tem aqui, ó, modal game over, certo? Vou só afastar aqui um do outro, mas está aqui, ó. Então tudo que a gente for fazer agora da tela Game Over tem que estar aqui dentro. Então primeiro eu vou começar com a estruturação HTML e depois eu venho com a parte do CSS. Aí como essa aqui é uma tela muito simples mesmo, para a gente não perder tempo, eu vou acelerar o vídeo tanto na estruturação HTML quanto na estilização CSS. E aí depois eu volto só comentando o que foi feito e se tiver algum ponto aqui a ser ressaltado. Caso contrário, a gente já inicia a outra tela do
da tabela, né, do ranking, que aquela de lá vai ser um pouquinho mais complicada para poder explicar aí para quem está começando. Então, até daqui a pouco eu volto aí com os comentários do que foi desenvolvido aqui na parte em que o vídeo está acelerado. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Vocês viram aí a tela que foi bem rapidinho de poder montar. De pontos aqui, no geral, é quase a mesma coisa que foi feito lá na nossa tela de login, não tem muito o que muda. Mas tem um ponto que eu queria aqui destacar com vocês, que é com relação a mais uma regrinha a respeito de posicionamento. Por exemplo, aliás, deixa eu ir por partes. Primeiro eu quero falar a respeito de reaproveitamento de classes, né? Então aqui, por exemplo, vocês me viram colocar aqui os spans e cada parte aqui do meu texto pegou as propriedades que foi definidas aqui no estilo nas nossas classes aqui, né? Azul, amarelo, verde e vermelho. Isso aqui a gente já havia feito lá na tela de login também. Mas uma coisa diferente que foi feita aqui é com relação à classe aqui de títulos, né? Por exemplo, eu tenho a minha classe de títulos aqui, que foi colocada para o lado de fora. Eu não sei se vocês se recordam, eu vou voltar aqui para minha tela de Game Over, mas antes a gente tinha essa classe de títulos aqui, ó. Então ela estava aqui dentro da tela de login. Não, perdão, eu salvei aqui na tela de Game Over. Não é aqui, desculpa. É aqui, ó, tela de login. Aqui, tela de login. Antes eu tinha esse título aqui dentro. Então assim, como os títulos, todos eles vão ter o mesmo tamanho de fonte, o mesmo posicionamento, a mesma margem e essa mesma linha que fica aqui ao redor do texto, eu ia ter que recriar isso toda vez que eu tivesse lá o meu layout, porque se vocês verem, ó, esse título se repete aqui, ele se repete aqui e ele também vai se repetir aqui. Então, para que eu não crie um título para cada um, o que eu fiz? Eu retirei essa classe títulos daqui, de dentro da tela de login, joguei ela aqui para o lado de fora. Então agora ela está aqui, ó. Eu vou minimizar aqui as abas, que fica mais fácil para a gente entender. Então eu tenho o meu modal, que ou seja, é tudo, né, o que está dentro aqui dessa tela um pouquinho mais escura. E eu tenho os modais específicos, né, o modal login,
que ele vai estar tudo o que está aqui dentro, e o modal GameOver, que é tudo o que está aqui dentro. Então tudo que está aqui dentro dessas chaves são propriedades que só pega para essa tela de modal GameOver. O mesmo vale para a tela de login. Tudo que está aqui dentro só pega dentro dessas chaves. Porém, tudo o que está aqui para o lado de fora, como foi o caso do BTN modal, que são os nossos botões aqui também, né, continuação da parte do BTN modal. Aqui, ó, foram atributos, foram classes que foram criadas justamente para uma estilização pessoal, ou seja, toda a minha classe BTN, eu tenho aqui, ó, BTN modal, que ela herda essas propriedades aqui que são globais. Todo botão vai ter essas mesmas configurações. Mas se você olhar o botão da tela de login, ele é bem grandão, né? No caso ele é grande. E já a tela de Game Over, eu tenho 2 botões dentro dessa área. Então não teria como mantê-los com aquele mesmo tamanho lá, eu precisaria diminuir. O que eu fiz aqui? Eu crio uma classe que é geral, que vai pegar as propriedades, todos os botões vão pegar as mesmas propriedades, que são essas duas aqui, né? Uma para deixar o botão habilitado e outra desabilitado. E eu crio uma classe específica. Então, BTN Rank, eu estou falando só com o botão que corresponde à tela de rank. Da mesma forma como o BTN Reiniciar, eu estou falando só com o botão que corresponde ao reiniciar. Então aqui eu vou e defino um tamanho diferente para eles. Eu digo que o botão Rank e o botão Reiniciar, além de herdar todas essas propriedades que estão aqui dentro, eles terão essa diferença, um tamanho menor em comparação à propriedade padrão, que é geral para todos. Aqui no título é basicamente a mesma coisa. Como todos os títulos são iguais, têm o mesmo tamanho, então eu jogo ele para fora do modal específico e todo modal, todo título que está dentro, independente de qual modal seja, ele vai herdar essas propriedades. Então, né, eu não sei se ficou confuso, às vezes o meu jeito de explicar não está te facilitando muito, espero que sim, se não, você deixa um comentário aí no vídeo que depois eu tento explicar de uma outra maneira. E agora aqui, ó, eu quero falar sobre posicionamento. Por exemplo, o nosso bonequinho aqui do Mario, ele está ficando à esquerda da tela. Se a gente habilitar aqui, eu vou tirar o Active da tela de Game Over e vou habilitar a minha tela de login. O nosso bonequinho aqui, ó, também está sendo ajustado à esquerda. A classe dele é IMG Mario, da mesma forma como aqui também é IMG Mario. Então, essa classe ela está priorizando o posicionamento do bonequinho à esquerda. Então, aqui no caso da minha tela de login, a posição desse bonequinho, de fato, é aqui, porque do lado direito já tem esse outro boneco aqui que faz parte da imagem de fundo. Mas vamos supor, e de fato eu quero que na tela de Game Over, esse boneco do Mario fique do outro lado, ele fique aqui do meu lado direito. Então eu tenho aqui, ó, uma segunda classe, chamada IMG Mario 4, que em tese ela deveria funcionar assim como funcionou aqui os botões, né? Ele herda a propriedade global, que é o IMG Mario, que coloca o boneco à esquerda. E eu tenho uma classe secundária que eu posso mudar o posicionamento dele. Então, para isso, bastaria eu vir aqui dentro de IMG Mario, já que eu estou trabalhando com SAS, tá? Não vamos esquecer disso. Quando eu trabalho com SAS, se eu quero dizer que uma classe A, que também tem uma classe B, que ele tem uma condição, atributos diferentes, eu uso aqui, ó, o e-comercial e coloco aqui, ó, IMG Mario 4. Do jeito como está escrito aqui, ó, IMG Mario 4. Então eu quero que esse IMG Mario 4 tenha uma coisa diferente. Por exemplo, o tamanho. Eu quero que o IDIF dele tenha, sei lá, 250 pixels, 350 pixels de altura. Ele cresceu lá, tá vendo? Então, fazer esse formato de atributo aqui é válido. Então, dentro de .img Mario, se também tiver uma classe chamada .img Mario 4, mude o tamanho dele. Vocês viram lá que deu certo. Então, beleza.
Agora eu quero pegar ele aqui do lado esquerdo e jogar ele aqui para o lado direito. Então bastaria eu fazer isso aqui, ó. Eu quero que o right dele seja menos 100 pixels. E, pum, ele deveria funcionar. Só que ele não funcionou. Se eu apagar aqui, ó, esse left à esquerda, você vai ver que ele vai colocar o bonequinho do Mario aqui à minha direita. Então, na verdade, ele está funcionando. Mas por que ele não jogou o Mario para cá? Eu vou apagar aqui e você vai ver que, olha lá, o Mario fica no meio da tela. Então, essa propriedade aqui, ela está funcionando. Da mesma forma como essa outra propriedade aqui também está funcionando. Então aqui eu poderia forçar. Existe um atributo aqui que você coloca exclamação e diz que é importante. Então quando você faz isso aqui, você força o CSS a priorizar essa propriedade ao invés dessa segunda propriedade aqui. Se a gente vier cá e olhar no estilo aqui, já na página, você vai ver que ele está pegando... Deixa eu só atualizar aqui. E vamos selecionar aqui o bonequinho do Mario. Você vai ver que ele está pegando aqui, ó. A propriedade principal é a direita menos 100%. E uma propriedade secundária é a esquerda menos 100%. Mas ainda assim ele só está ficando lá na esquerda. Se eu apagar aqui, ele vem para a direita. Se eu não apagar, ele fica sempre lá na esquerda. E o que é isso? Isso aqui é a ordem de prioridade de atributos. A ordem que ele sempre vai priorizar é a esquerda. Da mesma forma como isso funcionaria também para o topo e para o bottom. Então toda propriedade ele tem 4 ângulos. Vamos só entender aqui rapidinho. Né? É uma coisa que para quem está começando isso faz muita diferença. Então você tem aqui um retângulo. Você tem essa primeira propriedade, essa segunda, essa terceira e essa quarta. E dependendo da propriedade que você está trabalhando, às vezes isso muda, né? Então às vezes você tem topo, bottom, aí direita e esquerda. Então depende, eu particularmente eu não conheço todas as propriedades, então eu não sei te falar quais são atributos que prioriza, né, que ele tem maior força entre um e outro. Então, se por acaso, né, uma hora você estiver mexendo com uma propriedade e esse erro acontecer, você se lembra disso. Por mais que você não conheça todas, mas você lembra disso, existe prioridade. Então, se eu estou forçando que a minha imagem fique no bottom e ainda assim ela está ficando no topo, é porque talvez o topo seja prioridade em relação ao bottom. Da mesma forma como se eu estou forçando que a minha imagem fique à direita, mas ela está ficando à minha esquerda, é porque a esquerda é prioridade sobre a direita. Então, para a gente contornar isso aqui, é simples. É só eu vir aqui e mudar. Ó. O IMG Mario, que é a classe global, ao invés de eu priorizar a esquerda aqui, eu vou priorizar a direita. Ou seja, se eu não forçar nada, se eu não forçar uma classe secundária, ele vai estar sempre à minha direita. E se eu quiser trabalhar com uma classe secundária para a esquerda, aí eu trabalho ela literalmente como algo secundário. Então aqui é que vai estar o meu left. Então olha lá, ó, agora já muda. Ó. O Mario, a prioridade dele é ficar na direita. Né? Tá lá, ó, minha prioridade, a minha classe primária, ela sempre coloca ele à direita. Já a minha classe secundária, agora a esquerda, ela é mais forte do que a direita. Então ela força o Mario vir para a esquerda, o que antes não acontecia. Só que isso aqui vai bagunçar só a minha tela de login. Se eu diminuir, se eu comentar esse código aqui, ó, o meu Mario aqui já está na minha posição correta, só que a minha tela de login é que vai estar errada agora. Vou voltar aqui, tela de login. Aí o meu Mariozinho aqui vai estar do lado de cá, ó. E aí eu não quero isso. Só que aí aqui é só eu mudar o nome dessa classe aqui, ó. Que eu estou trabalhando com a classe da imagem que está na tela de Game Over. É só eu mudar aqui para o 3, ó. IMG Mario 3. Então o IMG Mario 3, eu quero que ele seja forçado a ir para a minha esquerda. Vou apagar esse importante aqui. Olha lá.
IMG Mario 3 venha para a minha esquerda. Então minha tela de login agora está correta. E a minha tela de Game Over também vai estar correta. Então vou apagar isso aqui, vou comentar aqui. Tá lá, um bonequinho está à direita, outro bonequinho está à esquerda. Então eu não sei se ficou confuso, espero muito que não, porque isso aqui é importante. Nem eu sabia também. Eu fui descobrir isso aqui mexendo. Então eu vi que se eu, por padrão, né, iniciasse uma classe na qual o elemento que eu estou tentando manipular, se eu dissesse que ele é à esquerda, se depois eu tentasse jogar uma classe secundária e mover ele para a direita, ele não estava sendo movido. Aí foi que eu fui entender que existe uma prioridade entre direita e esquerda, a esquerda é mais forte. Então, se você quer fazer essa mudança, você começa trabalhando com a direita e a classe secundária é a esquerda, porque ela vai ter prioridade em cima da direita. Enfim, espero que tenha dado aí para entender. Essa tela aqui foi rápida e fácil de fazer, teve mais aí um pouquinho de tempo por causa dos comentários, mas aí na próxima tela, no próximo vídeo, a gente já vem agora com a tela de ranking. Então, para eu não me atrapalhar aqui de novo, eu vou vir no meu Trello, já vou marcar aqui, ó, criar a tag Game Over foi feito, eu vou fechar, e a minha estilização, estilizar a tela de Game Over, também já foi feito. Então fica faltando agora só a telinha de ranking para a gente matar esses dois cards ali. Ok? Então até o próximo vídeo e a gente vem aí com a tela de login agora com o desenvolvimento.